Olá, meu amigo e amiga. Coisas incríveis estão acontecendo no Brasil e, ao mesmo tempo, desesperadoras e surpreendentes, mas para uma parcela que se encontra naquilo que a gente chama de universo paralelo do bolsonarismo. O que tem de criatura que está nas redes sociais, que está demonstrando um desespero, uma surpresa, não é brincadeira. Bom, vou compartilhar aqui com vocês algumas dessas situações e algumas análises, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos e se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê sempre o seu joinha, o seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, quando nós que fazemos análises da conjuntura política aqui no nosso país, fora do nosso país, que analisamos aspectos da economia, nós nos deparamos com uma força política de extrema-direita no Brasil, com aquilo que eles andam dizendo, é um negócio impressionante, é chocante, porque todas as pessoas da minha geração, nós todos que estudamos esses fenômenos da ciência política, da sociologia, da antropologia, da psicologia social, a gente nunca teve esse tipo de experiência. Já comentei aqui com vocês, eu na minha condição de professor durante muito tempo, de dono de restaurante, lidando com todo tipo de setor da sociedade, com o governo, com fiscalização, com clientes, com fornecedores, enfim, nos ambientes sociais, com os meus alunos, com meus colegas professores, eu nunca tinha sido ofendido, ninguém nunca tinha me desrespeitado, até porque eu nunca desrespeitei ninguém. Então, a recíproca de uma sociedade civilizada era aquela que eu praticava, Além de sempre estar percebendo, quando a gente tinha algum contato com alguém que invocava algum princípio religioso, a gente sempre via pessoas com pensamentos positivos, de irmandade, de fraternidade, de amor ao próximo. Você não conseguia ver um religioso fazendo um discurso virulento, fazendo difamações, pregando mentiras. E isso nas redes sociais ainda, que foi uma situação muito pior. Claro que nós já convivíamos durante algum tempo, nas últimas décadas, com vigaristas da fé. Mas de umas décadas para cá, eles começaram a se entranhar no ambiente político. E mais do que isso, começaram a corromper o ambiente político. Virou uma coisa que se retroalimentou durante muito tempo, até eles encontrarem o espertalhão, perfeito para os seus fins, para angariar cada vez mais poder político, foi a figura do inelegível. Bom, dentro desse contexto, a gente vê algumas criaturas que despertam essa grande interrogação. Até onde nós estamos lidando com pessoas que são fanáticas, se a gente pudesse classificá-las, de fanáticas sinceras, ou a gente está lidando com vigaristas, com mau-caratistas, ou simplesmente com uma situação ainda adicional. O mau caráter que se aproveita do fanático. Estou dizendo isso porque, pegando alguns desses personagens das redes sociais, eu já citei aqui um desses aí, o senhor Gustavo Gaia, é impressionante como é que do primeiro segundo até a última fala dele são mentiras, calúnias, distorções da realidade, enfim. Mas esse discurso hoje, que no passado foi um discurso ameaçador, beligerante, de tentar encurralar cada vez mais as pessoas do campo progressista, as pessoas do campo civilizado, hoje está um discurso de ódio, de ressentimento e de mentira, mas de alguém que está acuado. E o momento dessas criaturas vai chegar. E um ato que aconteceu e que está sendo reverberado por essa extrema-direita com muita intensidade foi uma decisão, uma determinação do general Tomás de que os militares das Forças Armadas, especificamente do Exército Brasileiro, estão impedidos de se utilizarem das redes sociais para fazerem manifestações políticas. Todo militar pode ter sua rede social, isso não tem problema nenhum, mas aquela pessoa que está armada, de posse de armas, de um poder do Estado brasileiro, se envolver em política, sobretudo para fazer discurso de ódio, discurso beligerante, isso nunca foi permitido e estava na hora de eles tomarem uma trombada. E foi baixada uma determinação para que nenhum membro da força se manifeste politicamente
faça algum tipo de discurso de ódio, faça desinformação, faça pregação contra o Estado de Direito, porque esses membros das forças serão responsabilizados. Bom, o que a extrema-direita está fazendo hoje? Eles estão extremamente decepcionados porque eles acreditavam que o Exército iria aderir a um golpe aqui no nosso país. E nós já vimos demonstrações de alguns personagens do bolsonarismo absolutamente abjetas, como aquele Ricardo Salles, questionando até a existência do Exército Brasileiro, né? Questionando os militares por não ter dado o golpe. Aquele Jorge Seife quase chorando, espumando no Senado, né? Também agredindo um dos generais que lá estiveram para depor, né? Diante dos últimos acontecimentos. Nós vimos várias pessoas agredindo, né? Assim, espumando. Esse Marcel Van Hatten também, todos eles nessa linha de mostrarem uma decepção pelo fato das Forças Armadas não terem aderido a um golpe que entronizaria, né, a figura do inelegível para sempre, né, no poder, porque esse é o pensamento dessas pessoas. E a gente pode pegar todos dessa extrema-direita aí, o senhor Nicolas Ferreira, Bia Kicis, todo mundo fazendo discurso contra as Forças Armadas. E agora eles estão percebendo que eles não têm mais poder nenhum nesse ambiente. Isso faz com que agora eles tenham apenas um comportamento de tentar escapar da polícia. E aí, voltando à vaca fria. Até onde essas criaturas, elas são fanáticas, elas acreditam naquilo que elas estão falando ou simplesmente são mau caráteres? São pessoas que fazem da mentira, fazem da enganação uma ferramenta para conseguir cada vez mais angariar algum tipo de poder político, né? Então, fica essa questão. Hoje, essas criaturas, elas não são capazes de discutir absolutamente nada de concreto no que diz respeito à nossa existência enquanto nação, enquanto estrutura do Estado brasileiro. Eles ficam torcendo o tempo todo para que as coisas deem erradas aqui no nosso país, que o governo Lula fracasse, que haja um desemprego avassalador, que a inflação suba, que os preços fiquem disparados, que a saúde fique deplorável, enfim. Eles ficam torcendo o tempo todo para isso. Mas isso, para desespero deles, não está acontecendo. O Brasil está com um menor nível de desemprego dos últimos governos, né? Inclusive o Santander publicou um texto, né, um diretor do Santander, dizendo que o desemprego no Brasil ele pode ser, inclusive, maior, né? O que está sendo apresentado em função de algumas análises, né, que não estão levando em consideração algumas movimentações no mercado de trabalho. Ou seja, a gente pode estar com uma taxa de desemprego mais baixa. Quando um banqueiro diz isso, ele está dizendo isso não é para favorecer a A ou B, ele está fazendo ali uma constatação de uma realidade, porque esses banqueiros prestam contas com aqueles que são os acionistas do mercado financeiro, dos bancos, etc, etc, etc. Então, a situação para o bolsonarismo ela é absolutamente desesperadora. Na medida também que isso tudo está acontecendo, as investigações estão chegando nas suas etapas finais. Eles não conseguiram enfraquecer o ministro Alexandre de Moraes, eles não conseguiram destruir o Supremo Tribunal Federal. Então, o que resta para essas pessoas, a não ser uma caricatura de personagens do mundo da política? E a situação para eles, como eu disse para vocês, vai se complicar ainda mais na medida que essas pontas forem todas fechadas e o Procurador-Geral da República, com base em tudo aquilo que nós já sabemos, fizer a denúncia contra essas criaturas todas. É disso que eles estão com medo e o comportamento beligerante deles só está demonstrando aquilo que eu disse para vocês, que existem fanáticos, mas existem pessoas que são absolutamente mal-caratistas, verdadeiros vigaristas. E aí, gente, reflexão final. Você imagina, é capaz de imaginar, o que seria do Brasil com figuras desse quilate no poder central? Por exemplo, um Gustavo Gayer desse como ministro de alguma coisa na área do bolsonarismo, junto com a Damares, junto com o sanfoneiro Macabro, junto com o Quiroga, e a gente vai juntando
essa geleia geral toda. Então, meu amigo, minha amiga, por mais críticas que nós tenhamos hoje a algumas ações do governo Lula, que precisa melhorar em várias áreas, precisa também fechar uma série de pontas e precisa também vir para cada vez mais estar próximo da sociedade, estar ouvindo a sociedade, por mais que nós tenhamos uma série de apontamentos, gente, foi incomensurável o freio que essa extrema-direita sofreu aqui no nosso país e é incomensurável a preservação que a nossa sanidade mental está tendo. Porque com esses remanescentes, que são desrespeitosos, mentirosos, mal-caratistas, fazendo o que eles fazem, a situação deixa a gente, às vezes, um pouco angustiado. Vocês imaginem essa gente no poder, o que seria, né? Só para dar um dado objetivo aqui, que eu falei muito da criatura do Gustavo Gaia e dessa decepção, né, que eles estão tendo com o comportamento do comandante do Exército. Nessa mensagem que ele baixou, dizendo que nessa determinação que nenhum membro do Exército poderá utilizar a rede social para cometer crime, é disso que se trata, ou cometer algum ato imoral. Enfim, o senhor Gustavo Gaia fez um vídeo dizendo que essa determinação do Exército está valendo para todo mundo da sociedade brasileira. Ele deixou isso implícito, que agora qualquer cidadão brasileiro que faça alguma crítica ao Exército brasileiro estaria sujeito a uma sanção do Exército brasileiro. Então, bom, se os seguidores do Gustavo Gaia acreditarem nisso e pararem de fazer maluquices, pararem de cometer crimes pelas redes sociais, ele estará reflexamente, sem querer, prestando um serviço à nossa sanidade mental. Mas o que ele quis transmitir é que o Exército brasileiro está contra o povo brasileiro, está contra aquilo que ele chama de implementação de uma democracia, já que eles dizem que no Brasil está se passando agora uma ditadura, né? Bom, são essas reflexões para a gente começar o nosso dia e mais tarde eu volto aí. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço, tchau!